O quinto episódio do MasterChef 2018 foi o das coisas simples, mas nem sempre é tão simples fazer coisas simples. Não entendeu nada disso? Então acompanha que a partir de agora você vai entender. Está começando a maior competição culinária do mundo. Está começando o MasterChef Brasil. E antes da gente começar tudo, faz o seguinte, já curte o vídeo, já se inscreve no canal para você poder acompanhar todos os vídeos do MasterChef e todos os vídeos de pitadas gastronômicas. E uma das carnes que os participantes tiveram que preparar foi a vitela. Agora, se você quer saber mais segredos e as polêmicas da vitela, aguarda aí que vai ficar lá pro final do vídeo, porque foi a última parte, inclusive a eliminada foi eliminada por causa da vitela. Simples, mas não parece tão simples assim. Quando eles abriram a caixa misteriosa, e foi o primeiro desafio do dia, eles tinham milho e coco. Não o coco verde, aquele coco maduro, aquele coco já que ele fica escuro por fora. E eles tinham que abrir o coco, limpar o milho para poder fazer a preparação. O primeiro desafio é esse, é você conhecer o ingrediente que você está trabalhando para poder tirar dele o melhor. Mas antes de tudo, você tem que chegar nele. E esse foi o primeiro desafio deles, quebrar o coco e descascar o milho. Parece muito simples, mas, por exemplo, dependendo do que você for fazer com milho, a quantidade de milho que você tem que descascar é substancial. E para quem está numa prova com tempo determinado, isso pode ser crucial. Outra coisa é que eles não escolheram se eles iam fazer doce ou salgado. Quem escolheu isso foi uma das participantes. E aí que o negócio começou a encrespar, porque a maioria das pessoas pensou em fazer uma coisa e veio outra. Aí a gente viu a Eliane sendo muito inteligente. Para abrir o coco, ela colocou ele dentro de um pano e bateu contra a bancada. E assim ela conseguiu abrir facilmente. Já o milho não tem jeito, você tem que descascar ele. Só que, ó, segredo aqui para você. Cuidado com aqueles pelinhos que tem no milho, tem que tirar muito bem ele, pra gente conseguir ficar com um milho agradável para comer. E na hora de você descascar a espiga, tirar ele da espiga, deixa ele em pé, dá uma parada nas partes de baixo e de cima dele, que você consegue apoiar ele melhor, e vai tirando, e vai desbastando esse milho, tirando tudo que tem ali. E daí as preparações dependem de cada um. Agora, vale lembrar que quando você vai fazer alguma coisa e o astro principal é um ingrediente tão simples, não é tão fácil de você destacar ele assim. O Thiago, o major da PM, inclusive, destacou o leite de coco, mas ele foi bastante arriscado porque ele colocou muito tempero. O bacana é que assim, não foi uma questão de sorte, foi de escolha mesmo. Ele escolheu ingredientes que combinam muito bem com o leite de coco e acabou destacando. Agora, tanto um quanto o outro dão infinitas possibilidades, tanto de pratos doces quanto de pratos salgados. Algumas combinações são clássicas, tipo coco com curry, com frutos do mar, peixe, camarão, isso funciona muito bem para fazer um salgado. Inclusive com outras coisas, tipo pimentão, cenoura, outros ingredientes, fazer muqueca com ele, fica delicioso. E uma das coisas que a Paola explicou ali e é muito importante é o seguinte, fazer leite de coco não é tão difícil assim. Se você quiser fazer em casa, anota aí o segredo. Pega o coco, corta ele em pedaços, primeiro quebra ele, tira aquela parte branca, coloca dentro do liquidificador e quebra ele em pedaços. Aí você vai colocar um pouco de água quente dentro do liquidificador, bem pouca água mesmo, e bater ele bastante tempo para que ele solte esse leite ali dentro. Aí depois você vai pegar uma flanela, pode ser aqueles panos de cozinha limpo, né, de preferência, pelo amor de Deus, colocar tudo isso dentro, escorrer ele bem e apertar com força. Ali vai sair o leite de coco que você pode usar para preparar as tuas receitas. Se você quiser fazer uma moqueca, vai ficar muito mais saborosa. Outra coisa, se você quiser deixar ele um pouco mais grosso, um pouco mais encorpado, inclusive concentrando gordura, porque o coco tem bastante gordura, deixa ele na panela e deixa ele fervendo lentamente, que ele vai evaporar a água e concentrar essa gordura. Seguindo a linha do salgado, o milho, por exemplo, combina muito bem com frango. Então, se fosse fazer alguma coisa, frango, queijo, milho parece uma coisa bem mineira. Tudo que tiver lá em Minas combina super bem com milho. Então, os preparos com frango, milho já tem uma combinação certeira. Mas ao mesmo tempo dá pra gente arriscar. Por exemplo, o coco com banana e peixe fica maravilhoso. Por quê? Essa combinação banana e peixe, eu já falei dela aqui inclusive, essa combinação de banana e peixe é uma coisa espetacular, muito utilizada no litoral brasileiro, de norte a sul, e experimenta em casa que você vai ver. A banana e frutos do mar em geral, banana e camarão, banana e peixe, fica muito gostoso. Se você for fazer uma moqueca, experimenta colocar umas bananas junto que fica demais. Uma vez eu fui para Bahia e experimentei uma moqueca de camarão com banana da terra. Que delícia que é aquilo, não consigo esquecer até hoje o sabor. Agora, tem que tomar alguns cuidados. A Eliane, por exemplo, resolveu fazer uma mousse. Gente, mousse não é tão fácil assim de fazer. Aí tem a questão da gelatina, ela utilizou uma gelatina em folha. A diferença entre a gelatina em folha e a gelatina em pó é a seguinte.
A gelatina em folha, ela é de origem do peixe, das cartilagens do peixe, e a gelatina em pó do boi. Então a gelatina em pó é um pouquinho mais forte. Só que a gelatina de folha, ela é um pouquinho mais suave de sabor, então ela fez a escolha certa. Hidratou corretamente e colocou no momento certo. Só que aquela gelatina ela precisa de tempo para poder gelar, pelo menos uma meia hora. Mesmo o ultracongelador, que foi o que ela colocou lá, ele não chega no tempo correto. Ela teria que ter esperado um pouco mais de tempo. E para fazer uma mousse, não necessariamente você precisa pôr gelatina, você precisa de uma boa estabilização da clara. E para isso você tem que bater ela corretamente. A minha sugestão para você bater clara em casa é a seguinte: começa batendo só ela na batedeira e daí quando ela estiver bem firme já, que ela multiplica de tamanho, só para você ter ideia, a clara ela fica 7 vezes maior em tamanho depois que ela bate. Então depois que ela ficou firme, que ela já está quase em ponto de suspiro, é aí que você coloca o açúcar. Por quê? Porque se você coloca o açúcar antes, ela não fica tão volumosa. Outro segredo para bater clara em neve, o bol da batedeira tem que estar bem limpinho, não pode ter gordura, não pode ter nada. E nenhum resquício de gema no meio da clara. Sobre a gelatina tem mais um detalhe importante. Na hora que você hidrata a gelatina, você pode colocar, por exemplo, a gelatina em folha, você só escorre ela da água e joga ela dentro do preparo. Só que esse preparo tem que estar aquecido para você conseguir derreter essa gelatina. Caso não esteja, você pode esquentá-la no micro-ondas. Só que você tem que tomar cuidado com a temperatura, porque a gelatina em temperaturas muito altas, ela acaba desnaturando e ela não gelifica depois na hora que você coloca na geladeira. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Enfim, saíram pratos muito legais, saíram combinações muito bacanas e saíram algumas que não deram tão certo assim. Como eu gosto de gastronomia oriental, como eu gosto de gastronomia tailandesa, se eu tivesse ali eu provavelmente teria seguido um pouco do caminho que o próprio Major Thiago acabou seguindo. Uma parte mais asiática, eu acho que combina muito bem. Asiático, sudeste asiático, isso é uma combinação que com o leite de coco iria muito bem. Já para o milho, eu acho que o milho doce ou salgado, tanto faz um ou outro, um bolo seria uma pedida muito legal. Bolo salgado de milho também é bacana. Participantes salvos subiram para o mezanino e os que ficaram tiveram que fazer a prova de eliminação. E a prova de eliminação teve uma situação bem interessante, que é cozinha com o que tem dentro da geladeira. Só que não é a geladeira de casa, é a geladeira dos chefes. E aí veio o primeiro desafio, que era escolher a geladeira. E lógico que cada participante iria escolher aquele chefe que mais se identifica. Mas não eram eles que escolhiam, quem escolheu foi o Thiago, que ganhou a prova anterior. E só para você ter ideia, vamos ver o que tinha na geladeira de cada chefe. Para isso eu vou precisar apelar para minha colinha, olha lá. Na do Jacan tinha abacate, iogurte, ovo, salmão defumado, tomate cereja, tomate rasteiro, queijo roquefort, já vou falar sobre a diferença do roquefort e do gorgonzola, vinho branco, coentro, queijo, espumante. Nossa, dá pra fazer bastante coisa, só que se você for ver tem pouca proteína, então as pessoas podem se acostumar mal, olhar e falar assim, ai meu Deus, não tenho o que fazer. Gente, dá pra fazer bastante coisa com essas preparações. Agora, a combinação ali de salmão, iogurte, que mais? Roquefort, isso pode ficar muito interessante. Esse queijo, por exemplo, com um tomate rasteiro, se você pegar o tomate, fizer uma pequena compota dele e servir com esse queijo ou com um creme de roquefort, ele ficaria um espetáculo, uma sobremesa com queijo e tomate que ficaria linda. Já na da Paola, vamos lá para minha colinha de volta, tinha brioche, ovos, laranja, manteiga, ricota, leite, zátar, alho poró ou porró, que nem ela falou, ervas, coentro, rúcula selvagem, costelinha de porco selvagem e o molho sriracha, que é um molho de pimenta. Também bastante combinação, bastante sabores fortes e às vezes difíceis de combinar. Essa costelinha, que foi uma das escolhas de vários participantes, tem que tomar cuidado. Como ele é um porco selvagem, ele já é um pouco mais difícil de cozinhar. Então a panela de pressão seria a melhor opção. Vários deles levaram ao forno. Não dá tempo de cozinhar no forno em 50 minutos, 40 minutos. E de novo, eu vou falar mais uma coisa importante que eu falo sempre para os meus alunos. Planejamento é fundamental. Vamos lá, eu vou te explicar. Dentro da cozinha profissional, a gente sempre pensa assim, quanto tempo eu tenho para o serviço? E daí eu começo com as preparações que demoram mais tempo. Isso aconteceria com a costelinha, por exemplo. Primeira coisa é mexer com ela. Sinceramente, se fosse eu, não mexeria com a costelinha. Por quê? Eu precisaria marinar ela, deixar ela pegar sabor, e ela não vai fazer isso tão rápido assim, vai ficar com gosto forte. Lembra que é porco selvagem, ela vai ficar com gosto forte. Se você já fez em casa galinha caipira, você sabe do que eu estou falando. Agora, outra coisa importante é você pensar assim no aproveitamento dos ingredientes lá dentro dessas geladeiras. Você pode usar eles de várias formas diferentes, fugindo do lugar comum. E mesmo a geladeira da Paola, com as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, ela poderia dar uma criação bem interessante. Só tomar cuidado, né? Teve gente que pegou algumas punks ali e falou, nossa, tá amargo, tá ruim, não tá legal.
Tem que tomar cuidado com o cozimento delas. E fundamental, isso vale para tudo que você faz na tua casa. Nunca deixe de experimentar os pratos antes de servir. Se você não sabe se está bom, como é que o teu convidado vai saber se está bom? E por último, a gente tinha a geladeira do Fogaça. Vamos ver o que tinha na geladeira dele. Sabores bem fortes também, como ele mesmo falou. Ovo, foie gras, tucupi, vitela, batata, mandioca, dill. Dill é parecido com a erva doce, só que o dill é um pouquinho mais seco de sabor e a erva doce um pouquinho mais adocicada, mas são dois sabores anisados. Tinha alecrim, louro, vinho do Porto, manteiga de garrafa e um ovo lá que eu acredito que seja um ovo de pata. Tem que tomar cuidado com todos esses preparos, a combinação deles pode ser infinita, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer muita coisa errada. Uma das coisas, se você pegar uma carne e você precisar marinar ela rapidamente, a gente pode embalar ela a vácuo. Eles tinham embalador a vácuo lá, eles poderiam ter embalado a vácuo para ela poder marinar mais rápido. Quando você embala a vácuo, ela marina em torno de 2 ou 3 horas, ela reduz para em torno de 20 minutos. Lembra que eu falei que a gente ia conversar sobre a diferença dos queijos, o Roquefort e o Gorgonzola? Bom, vamos lá. Os dois têm o mesmo fungo, têm o mesmo Penicillium roquefort, que é o que deixa aquele queijo mais azulado, esverdeado. A diferença é que o Roquefort, que é feito na França, é feito com leite de ovelha, enquanto que na Itália o queijo Gorgonzola é feito com leite de vaca. Então aí começa a primeira grande diferença. E sim, ofende um ou outro você falar que um Roquefort é Gorgonzola ou mesmo que um Gorgonzola é Roquefort. No Brasil a gente está mais acostumado a falar Gorgonzola. Cuidado para não confundir. E quer saber? Experimenta os dois queijos que você vai ver. É bem gostoso, tanto um quanto o outro, mas tem diferença. Tem um outro queijo azul que eu gosto muito, que é um queijo chamado Stilton, que usa o mesmo Penicillium roquefort, só que esse é típico da Inglaterra. Se você encontrar, experimenta também. E aí a gente caiu em 2 problemas de cocção. O primeiro deles foi o porco, como a gente conversou, e você não pode servir porco cru. Isso é uma coisa até brasileira, a criação do porco antigamente não era legal, e a gente tinha um problema de alimentação com o porco quando ele ficava mal passado. Hoje em dia a gente já tem uma boa criação, os porcos são de boa qualidade, mas mesmo assim é melhor a gente não arriscar. Então o porco, ele pode estar suculento, deve estar, mas ele não pode ficar mal passado. E a costelinha ali você precisaria cozinhá-la longamente para ela poder desfiar, soltar do osso, aquela costelinha que a gente gosta de experimentar. Tempero para ela o mais simples possível, um limão, um alecrim, alguma coisa só para dar um sabor. Ou a gente poderia complicar ela e deixar ela com uma marinada um bom tempo para que ela ficasse com um sabor um pouco mais intenso. Eu vou guardar a vitela por último, ela vai ser a cereja do bolo, então aguarda que a gente já vai falar dela, peraí. Enquanto isso, algumas dicas, uma delas é: o vinho, quando você reduz, ele não encorpa. Então não adianta você ficar ali reduzindo, querendo fazer um molho que ele não vai encorpar. Para você encorpar esse vinho, você precisa colocar nele um engrossador. Na cozinha a gente tem vários engrossadores. Slurry, Roux, Beurre Meunier. Então você pode usar vários desses engrossadores para poder fazer com que o teu vinho fique um pouquinho mais espesso, que foi um problema inclusive na montagem de um dos pratos. Agora, a minha sugestão ali é você preparar o roux. Roux escreve como está aqui embaixo, R-O-U-X, e para preparar o roux é muito simples. A gente vai colocar proporções iguais de manteiga e farinha de trigo. Então se é meio quilo é meio quilo, 100 gramas 100 gramas, 10 gramas 10 gramas. Mistura eles dentro da panela, aquece e você vai cozinhar, ou quer dizer, fritar essa farinha com a manteiga. Deixa ela cozinhando lentamente. O roux tem 3 pontos, roux blanc, blonde e brun, cada um deles para um preparo diferente. É o branco, o loiro e o castanho. O branco a gente vai usar para preparações mais claras, como aquele molho bechamel que a gente conhece, que muitas vezes a gente chama até de molho branco. O blonde a gente vai usar quando a gente quer um pouquinho mais de sabor, ele fica com sabor de castanha, nozes, amêndoas, fica bem legal. E o brun, que é o mais escuro, tem que tomar cuidado, ele não pode queimar, só que ele é utilizado em preparações mais escuras, como por exemplo, molho madeira, molho demi-glace, que são molhos que a gente utiliza bastante dentro da cozinha. Teve também um participante querendo fazer um ovo pochê. Ovo pochê é fácil de fazer, mas ao mesmo tempo tem algumas técnicas muito importantes. Água na temperatura correta, temperar essa água, sal, um pouquinho de vinagre e mexer ela para ela fazer como se fosse um redemoinho. E no meio desse redemoinho você joga o ovo. Quanto mais fresco o ovo para o ovo pochê, melhor. E para você descobrir se o ovo é fresco ou não, coloca ele dentro da água. Se ele afundar, significa que esse ovo é bem fresco. Se ele boiar, significa que esse ovo é mais velho. Não significa que ele é ruim para o consumo, mas ele já é um ovo mais velho que tem mais ar dentro dele, por isso que ele boiou. O melhor ovo para fazer ovo pochê é aquele que afunda. E é bem bacana você lidar com essas técnicas, ovo pochê, tudo isso. Aliás, quer saber mais sobre técnicas? Faz o seguinte, se inscreve no canal e já ativa as notificações. Assim você vai saber um pouco mais sobre outras técnicas que a gente vai falar. Logo vai ter vídeo do ovo pochê.
E já aproveita e curte o vídeo para incentivar a gente a fazer isso, é muito importante para o vídeo poder ser melhor ranqueado e assim a gente tem uma melhor divulgação dele. Bom, vamos falar de vitela. Vitela é uma carne muito novinha e muito polêmica. Por quê? Porque ele é um boi novo, ele é um bezerrinho. E daí tem uma diferença, vamos lá. Tem a vitela branca e tem a vitela rosada. A vitela branca, ela é de um boi novinho, entre 3 e 4 meses e meio, 5 no máximo, que ele ganha em torno de 900 gramas de peso por dia. E ele vai chegar em 115 até 200 quilos, mais ou menos, de peso total. A gente consegue aproveitar de carne desse boi de 70 até 120 quilos, mais ou menos, dependendo do tamanho dele, óbvio. Essa carne é bem tenra, bem molinha e branquinha, então tem que tomar cuidado no cozimento. Ela prepara vários tipos de prato, inclusive um prato italiano que eu adoro que chama vitello tonato. E a gente tem a vitela rosada, que é de um boi um pouquinho mais velho, de 5 a 6 meses, que a carcaça vai pesar de 220 até uns 250, 260 quilos. De carne aproveitável, a gente vai de 130 até 150 quilos, mais ou menos. Essa carne um pouco mais arrozeada, ela fica um pouquinho mais forte de sabor, mas ainda é bem suave, e um pouquinho menos macia, com um pouquinho mais de textura, o que pode ser interessante para outras preparações. E sobre a carne de vitela, realmente ela é muito polêmica, porque a criação dela é uma criação intensiva, ela é criada fechada. Não é extensiva porque senão a carne não vai ficar com o sabor que ela deve ficar. E outra, tem que tomar cuidado porque o boi ele não pode ter contato com ferro, porque se ele ficar, por exemplo, lambendo as partes de ferro, de grade, essas coisas assim, o ferro passa para o corpo dele e daí automaticamente a carne vai ficar um pouquinho mais vermelha. E aí entra um cuidado, quando você faz vitela, ela nunca pode ser mal passada, ela tem que ser ponto para bem passada, ou seja, cozida no centro. Por quê? Como ela é considerada como se fosse uma carne branca, a gente não pode servir as carnes brancas, porco, frango mesmo, e a vitela, a gente não pode servir mal passado. E esse foi um dos erros dos participantes, inclusive da Brissa, que foi eliminada, porque ela colocou o vitela e ela acabou servindo ele num ponto errado. E uma das frases que ela falou quando ela saiu, ela falou: tempo é crucial. Lembra do que eu falei no começo do vídeo sobre planejamento? É muito importante que você entenda a carne que você tem e o tempo que você tem para preparar. Eu já tive experiência uma vez num concurso que um dos participantes serviu uma carne de porco mal passada. Primeiro, por interpretação errada, ele achou que aquilo era cordeiro. E segundo, ele ficou sem tempo para poder finalizar essa carne, então na hora que ele serviu ela estava mal passada mesmo, não ia ter jeito. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, gostou das dicas? Tudo isso é muito importante para você conseguir cozinhar da melhor forma possível, conhecer os teus ingredientes, conhecer tudo que você está preparando e técnicas de preparação. Para as técnicas, para essas coisas assim, faz o seguinte, assina o canal que a gente lança vídeo toda semana sobre técnicas, sobre pitadas gastronômicas e assim você vai conhecer um pouquinho mais. Aliás, para saber um pouquinho mais sobre essas pitadas gastronômicas, faz o seguinte, acesse esse vídeo aqui que fala sobre bacalhau. E esse aqui de baixo está falando sobre o episódio 4, que foi o penúltimo, não esse, o de trás, para você conhecer um pouquinho mais do MasterChef. Eu vou voltar para a cozinha e eu espero você nos nossos próximos vídeos. Até mais, fui!